Ni hao, seus fãs de K-pop golpista. Tudo bem com vocês? Agora vai, agora vai. Acabei de acordar e tem golpe rolando na Coreia do Sul, mano. Não tem um minuto de paz nessa vida? Bastidores CNN de volta com a situação na Coreia do Sul. Nós vimos que uma lei marcial foi decretada tarde da noite pelo atual presidente, que não tem grande popularidade, que não tem conseguido aprovações no Congresso da Coreia do Sul e simplesmente a lei marcial foi derrubada. Américo Martins. Já acabou o golpe. A BBC Golpe mais rápido do que cozinhar um miojo. Conversou com um dos parlamentares nessa sessão que foi fechada, mas que a gente sabe que foi unânime o resultado pela derrubada da lei marcial. O que ele disse à BBC? Pois é, Uribe, ele disse basicamente que não conseguia sequer entrar no parlamento, foi barrado pelas tropas que foram colocadas dentro do parlamento, inclusive, depois da assinatura dessa lei marcial, e ele teve, inclusive, que pular uma cerca de mais de 1,5 metro de altura para conseguir entrar no prédio e depois participar dessa votação. Os parlamentares da Coreia do Sul derrubaram oficialmente a lei marcial e existem informações agora que estão sendo divulgadas pela própria agência de notícias oficial da Coreia do Sul de que essas tropas estavam deixando o parlamento. Não se sabe se isso foi uma determinação a partir dessa votação no Congresso ou se foi uma determinação vinda dos generais que comandam as Forças Armadas na Coreia do Sul, mas eles estariam começando a deixar o parlamento. Qual é a situação toda? Vamos fazer um resumo aqui, né, Uribe? O presidente do país, Yoon Se-yeol, ele é um presidente muito impopular, venceu por uma margem muito pequena as eleições de 2022 e perdeu o controle do parlamento. A oposição do Partido Democrático tem o controle do parlamento, passa várias leis e o presidente se limita a tentar vetar essas leis, já que ele não consegue aprovar praticamente nada. E se eu não me engano, na Coreia do Sul é proibido o Partido Comunista, né? A grande democracia da Coreia do Sul não pode ter Partido Comunista. Houve perseguição contra comunistas por muito tempo na Coreia do Sul, perseguição assim com morte, né? Tem um massacre de Jeju, na ilha de Jeju, que é bem famoso, infelizmente, porque mataram muita gente lá, centenas de milhares de pessoas. Essa história de lei marcial na Coreia do Sul foi usada várias vezes anteriormente, né? Justamente com a desculpa da mesma desculpa que esse cara usou agora, né? De que a Coreia do Norte está interferindo aqui. Esses democratas do parlamento são agentes da Coreia do Norte. A gente tem que instaurar uma lei marcial aqui para tomar o poder e poder fazer whatever, sabe? É sempre assim. Assim, isso é uma coisa que se repete na Coreia do Sul. Eu não sou especialista em história da Coreia do Sul. Eu sei uma coisa ou outra e esse é um dos detalhes que eu sei por conta da questão de eu ter lido sobre a colonização dos Estados Unidos lá, né? Porque, assim, Estados Unidos, a Coreia do Sul é uma colônia dos Estados Unidos. Então, é sempre um artifício que eles usam, essa desculpinha da Coreia do Norte, sempre. Vocês prestaram atenção num negócio interessante? A CNN tá usando um cara de Londres para falar da Coreia do Sul. Perto da meia-noite, no horário de Seul, lá na Coreia do Sul, o presidente anunciou numa cadeia nacional de televisão que estava decretando lei marcial no país, o que significa que o exército, as forças armadas, assumiriam o controle do país, as atividades políticas passariam a ser suspensas, o parlamento seria fechado e a imprensa também não poderia mais funcionar de forma livre, seria... É basicamente o que tem na Ucrânia, né? Basicamente o que tem na Ucrânia, mas na Ucrânia não tá tudo certo. Controlada pelos militares. Os militares chegaram a ocupar o parlamento, como a gente descreveu, tentaram impedir a entrada dos deputados. Eles, de qualquer forma, conseguiram entrar no parlamento e votaram contra a lei marcial. Então, neste momento, existe uma indefinição muito grande dos próximos passos. O presidente é muito impopular, não controla o parlamento e alegou que estava decretando essa lei marcial para defender a democracia liberal na Coreia do Sul, dizendo que ela estava em risco por conta dos políticos dentro do país, mas assim, também né? Por conta de uma ameaça da Coreia do Norte, o regime comunista principal rival da Coreia do Sul. E assim,
Pelo que eu consegui ver, né, porque eu acordei, né, que são 6 horas da manhã, eu acordei, aí eu vi notícia e fui atrás para saber o que estava acontecendo. Muita gente estava acompanhando essa live nas ruas, essa live do presidente, né, falando sobre a lei marcial, tinha muita gente nas ruas ainda, porque eram 11 horas da noite, tinha muita gente acompanhando no YouTube. A partir do momento que acabou o pronunciamento do presidente, o pessoal foi para as ruas. É isso aí que a gente está vendo aí, o pessoal foi para as ruas. Os coreanos tudo foram para a rua e falaram, não vai ter, não vai ter. E aí começou a rolar uma pressão, e os deputados foram para lá, né, para votar isso aí, como eles falaram, os deputados foram impedidos de entrar, mas conseguiram dar um jeito de entrar para votar contra a lei marcial, e o cara já voltou atrás e já cancelou a lei marcial. Durou 5 horas o golpe. No entanto, o presidente não apresentou nenhum indicativo, nenhuma informação de qual seria essa ameaça que poderia estar vindo da Coreia do Norte, um país, inclusive, que tem armas nucleares. Porque não precisa, é só o fantasma, cara, é só o fantasma. Tudo isso causou uma turbulência muito grande na política na Coreia do Sul. Já é alta madrugada lá em Seul e a gente vai acompanhar os próximos passos. Tudo muito indefinido. O parlamento diz que não aceita a lei marcial, os militares estariam deixando o parlamento, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na manhã lá na Coreia do Sul. Isso claramente, cada vez está ficando mais claro, inclusive porque ele não apresentou nenhum indício de qualquer maior preocupação com a Coreia do Norte ou qualquer instabilidade civil muito grande dentro da Coreia do Sul. O presidente decretou essa lei marcial, mas claramente vai ficando cada vez mais claro, inclusive, que se trata de uma tentativa de golpe, praticamente um autogolpe do presidente, que é um presidente, como a gente diz, muito fraco, muito impopular e que não consegue aprovar as principais legislações no parlamento. Uribe, Tainá. Vamos trazer mais elementos para a nossa conversa, Américo Martins, agora abrindo espaço para uma entrevista sobre o assunto, essa crise na Coreia do Sul. A gente conversa com o professor. Assim, deixa eu só falar uma outra parada aqui, né? Samsunguistão. A Taiwan viveu lei marcial por 40 e poucos anos, né? A partir do momento que o Chiang Kai-shek pisou na Coreia em Taiwan e moveu, né, o que eles chamavam do governo da República da China para Taiwan, eles meteram uma lei marcial que acabou só em 1984. Durou de 49 a 84, quase 40 anos. E, sim, perseguição contra comunistas, contra sindicalistas, contra qualquer coisa de esquerda. As mesmas coisas que tem na Coreia do Sul, as mesmas coisas que aconteceram no Japão, aconteceram em Taiwan, tudo com apoio dos Estados Unidos. Mesma cartilha. Professor de Relações Internacionais da ISPM, Alexandre Uehara, que também faz parte do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos. Professor, boa tarde, bem-vindo. Pelo menos estou sendo um especialista. Ao Bastidores CNN, está me ouvindo bem? Olá, boa tarde, Tainá. Estou ouvindo bem, sim. Professor, bom, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. A gente aqui, né, acompanhando, em primeiro momento, a informação da decretação dessa lei marcial, achava que talvez uma resistência, ainda que vinda de dentro do governo ali, a movimentação popular, fosse ter algum efeito, mas mais alongado, né, a longo prazo ali, que durante algumas horas ou até mesmo mais do que isso, dias, alguma conversa fosse ter com o presidente da Coreia do Sul para destituí-lo. Ao contrário do que a gente pensava, foi tudo muito rápido. A que o senhor atribui esse movimento, essa resposta em poucas horas do parlamento da Coreia do Sul contra a decisão do presidente? O que a gente percebe, como estava ouvindo na reportagem, a popularidade do presidente é muito baixa, ele foi eleito já com uma margem muito pequena, e isso mostra assim, que há uma insatisfação em relação à presidência dele, isso vem se manifestando na baixa apoio popular, e o que a gente percebe é que a oposição também é uma oposição que tem sido bem articulado, tanto é que, assim, dentro das medidas que ele tem proposto ao longo desse mandato, que ainda é recente, né, foi ele em 2022, a gente percebe que ele também tem tido muito poucas
propostas que tenham tido sucesso lá. Então, a gente percebe que, desta maneira, essa baixa popularidade, a articulação da oposição e a população insatisfeita fez que houvesse essa rápida mobilização. Mas ele está repetindo literalmente o que a CNN falou, né? Pô, mas o cara está simplesmente colocando em outras palavras o que a CNN falou, né? De novo, né, acho que temos aí que atribuir um fator importantíssimo, que é a comunicação muito mais facilitada pelas tecnologias atualmente. E, professor, como fica a situação agora do presidente da Coreia do Sul? É claro, está previsto na Constituição da Coreia do Sul que, quando haja uma lei marcial, tem que ser respaldada pelo parlamento. O parlamento derrubou. O senhor acha que essa crise política se estende a ele, com a possibilidade realmente dele sofrer um impeachment? Olha, são duas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, que a Coreia do Sul ela tem tido um histórico de democracia, então tem tido alternâncias de poder, o que é bastante positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que tem aí uma situação em que os governantes têm sido, de maneira mais ou menos constante, pelo menos desde o governo Park, com problemas em relação ao governo, né? Acusações de corrupção, acusações de não atender exatamente aquilo que a população almeja. Lembra que Park foi a presidente que foi sofreu o processo de impeachment, depois veio o Moon Jae-in, que veio com uma proposta de sanar a corrupção, mas também no seu mandato, no seu governo, houve ali problemas e ele não conseguiu atender a essa proposta inicial. Vocês veem que até na Coreia do Sul, do outro lado do mundo, os caras se elegem com esse papinho de vou acabar com a corrupção, né, cara? O ser humano, ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo, né? Tanto o presidente que se elege, que tem essa pauta, esse papinho de vou acabar com a corrupção, quanto as pessoas fazendo corrupção, quanto as outras pessoas votando no presidente que vai acabar com a corrupção, né, cara? O ser humano é o mesmo em qualquer lugar, né? Assim, ele falou um monte de coisa que o pessoal da CNN falou, né? Assim, a gente está acompanhando as notícias aqui, né, no momento que elas estão acontecendo, então é difícil analisar muita coisa. A gente vai ter que esperar aí uns 2 dias para a poeira baixar, para entender, vinham realmente os especialistas em Coreia, né, tipo Lucas Rubio, né, que ele é especialista em Coreia do Norte, mas ele deve saber bastante de Coreia do Sul, ver a galera que realmente entende de Coreia, vir explicar o que está acontecendo. Assim, eu nem vou responsabilizar a CNN por chamar um cara que não é especialista em Coreia, porque também assim, não deve ser tão fácil achar essa hora no Brasil, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco, né? Esperar um pouco, trazer gente aí que é especialista na região, para entender o que está acontecendo, com mais detalhes e saber o que isso vai ser para o futuro, né? Mas, assim, as coisas que ele está falando são conhecimento que a gente já sabia, inclusive CNN já tinha falado. E agora, com o atual presidente, também a gente percebe que essa situação de corrupção, de baixa satisfação da população vem acontecendo. Então eu percebo que, nesse sentido, acho que a crise política na ideia de falta de legitimidade forte para um governo mais estável, isso vai permanecer. Em relação à lei marcial, como ela foi derrubada, eu creio que neste momento a lei marcial vai permanecer dessa forma, ou seja, vai cair, apesar do presidente ter lançado essa ideia. A lei marcial já era, né? Agora, professor, qual é o peso dos Estados Unidos nessa decisão, se é que existe? Porque a gente viu, logo de sair da Casa Branca ventilando que o Joe Biden tinha preocupação com o que havia acontecido, já estava em linha direta com o presidente da Coreia do Sul. É possível enxergar alguma influência dos Estados Unidos na decisão tomada no parlamento da Coreia do Sul? Olha, antes dele falar assim, o Joe Biden não sabe nem onde é a frente dele mais, né? Ele é um senhorzinho já que ele já tá ele tá só contando os dias para aposentadoria, né? Para ficar em casa, mexendo na horta com os netos, tipo, esse aí já foi, né? Esse é abandono que já foi. Eu creio que o contexto internacional é importante ser considerado assim, né? O presidente Yoon Suk-yeol, ele tem, desde a campanha à presidência, ele vem adotando uma postura, uma posição de ser muito mais severo, vamos dizer assim, em relação à Coreia do Norte. A gente percebe que as ações da Coreia do Norte de testes com mísseis, testes militares, têm sido constante. Isso
agrava a insatisfação do atual presidente sul-coreano. Ele já vinha dizendo que esta situação de relacionamento, a busca, né, de uma aproximação com a Coreia do Norte já tinha chegado no seu limite, porque os diferentes presidentes tentaram se aproximar, inclusive Moon Jae-in tinha uma política clara de buscar uma aproximação e não conseguiu ter resultados muito positivos. Então, esse contexto, e inclusive foi um dos fatores, né, que o presidente atual mencionou de fazer essa lei marcial, que havia ali dentro da política sul-coreana, alguns que estavam buscando essa aproximação que ele não concordava. Então, o que eu entendo é que o contexto internacional é importante e o papel, neste momento, do Biden de conversar ali para tentar também conduzir de uma maneira mais estável a política coreana é importante. Professor, vou chamar o Américo Martins, nosso correspondente internacional, para fazer uma pergunta, mas rapidamente gostaria da opinião do senhor de um argumento dado pelo presidente da Coreia do Sul, dizendo que havia uma ameaça da Coreia do Norte dentro do país. Como eu falei mais cedo, né, um artifício que eles usam desde sempre. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é nem a terceira vez que o presidente da Coreia do Sul usa essa desculpa de, olha, a Coreia do Norte está vindo, sabe? Para meter uma lei marcial. Não é, sabe? É uma parada comum, assim. É que nem Olimpíadas. O senhor vê que realmente existe tantos anos. Existe uma ameaça ou é pura narrativa política? Neste momento não vejo. A gente sabe que existem, sim, políticos na Coreia do Sul interessados em pacificar e ter uma aproximação com a Coreia do Norte, mas não vejo que esta parcela da política ou dos políticos sul-coreanos estejam alinhados com o Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano. Então, acho que isso acaba passando muito mais por uma retórica para justificar a ação da lei marcial do que, de fato, políticos sul-coreanos que sejam alinhados com a Coreia do Norte. O Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, vai fechar a entrevista. Américo. Obrigado, Tainá. Professor, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado pelo seu tempo também. Eu queria perguntar que impacto esse tipo de turbulência num país que é tão aliado dos Estados Unidos, num exemplo da democracia naquela região do mundo, pode ter. Exemplo da democracia, os caras literalmente dando um golpe. Exemplo da democracia. Ai, cara. É o gangue golpe, né? Mas assim, vamos ver agora um outro negócio aqui que eu achei. Porque tem gente lá, né? Assim, porque as mídias brasileiras não tem gente na Ásia. Eu acho que tem, sei lá, alguém no Japão. Mas os gringos tem, né? Então, tinha gente lá, né? Da BBC, só que vai estar em inglês. Então, tem as legendinhas aqui embaixo. We have different live pictures coming into the building, and just in the last few minutes, our BBC producer Jay Kwon, who's in Seoul, is in a position outside of the Parliament building. So I want. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque os caras da BBC, literalmente um cara na rua de Seul. Bring him into the conversation. Jay, just set the scene for us. Tell me what it's been like since you've been there. Hi, so this place, there are dozens and dozens of police officers, protesters. I see dozens of riot police vans and buses. And you can hear probably behind me the chanting. And people are chanting, bring down the dictatorship, stop the martial law, and arrest President Yoon. Esse presidente agora. People are against this martial law being enacted. I mean, this thing was a complete stunning moment. I think the general mood here is one of incredulity. And we've heard that from just about everybody who has joined us here in the last couple of hours as this news has emerged, and no one was anticipating. Has the news filtered out to the people around you that actually we've had a vote inside of the Parliament itself and they have voted that this move is invalid? Has that news spread out? Yes, it has. So a lot of people here were watching the vote happening in the Parliament live on their YouTube. And as soon as the bill was passed, the motion was passed, you heard a loud cheer among the crowd. And a lot of people were saying, open the door now, open the gate now. And people are ready to go into the National Assembly. Você vê as pessoas na rua, né? Os caras ameaçaram dar golpe e as pessoas foram para a rua. No Brasil, a gente tá muito preocupado com um monte de outra coisa.
And in terms of the National Assembly, earlier we saw just scenes of jostling. We saw soldiers. We think there are special forces soldiers inside the building. Are you seeing large numbers of security? That's right. I mean, most of the police officers here, I see easily hundreds of police officers, all in their high-vis jackets, but they are not carrying any batons. They're not carrying a riot shield. I saw some people who are carrying those, but the mood is, for now, quite peaceful. I think the public is still kind of standing by, waiting to see what is going to happen. I spoke to a few experts today on what is going to happen, but none of them could really give an answer because we are really in an uncharted territory. I mean, this hasn't happened since 1979. Então não é assim um uncharted, né? Não é algo que não aconteceu, né? Já aconteceu, então meio que a gente já tem, né? Como eu falei, já aconteceu algumas vezes, então já tem uma ideia do que pode acontecer. Né? É só esperar se vai acontecer mesmo, se vão chutar esse presidente. Yes, a lot of people looking now at what the military will do if you have a standoff between president and parliament. The worry is that instructions will be given to the military to try to enforce his will. But do we know, I was asking Sumin, who's here with me in the studio, but you're there, do we know even the whereabouts geographically, physically, of where the president actually is as we're talking now? Well, the best guess is that he's at his Yongsan presidential office, which is in the middle of Seoul City. The thing is, a lot of people have to gather here because they wanted the police here, the military here, to let the lawmakers through. Because a big fear was that the police will block the access of the National Assembly to prevent the motion to lift the martial law from taking place. So we actually heard the stories of a lawmaker who had to hop over this 1.5 meter fence to get into the assembly hall to participate in the vote, and police were blocking anybody from going in and out. So that was a kind of widespread fear. Thankfully, the vote had taken place, but now the question is, will the president back down? Because this is a huge gamble for him. É isso aí, né? Essa é uma aposta pro cara, né? Ele trucou o país inteiro foi contra, agora ele perdeu, né, gente? Agora o cara provavelmente vai ter que pular fora, porque que moral que esse cara vai ter agora, né? Going back to some of the politics, we were just talking to other contributors here who were talking about how politically his will was being thwarted. Has that been evident that there was a standoff brewing? It was a week of very tense standoff. I mean, the headline for the last week has been dominated by all the tit for tat between the presidential office and the National Assembly here. The mood between those two institutions have been the worst in recent years. And we saw the president escalating his rhetoric against the National Assembly responding in kind, but no one could have predicted that President Yoon would essentially go for the nuclear option. And Jake, tell me more about whether those people who have gathered with you. Assim, os caras estão só repetindo as mesmas coisas, né? O que aconteceu foi, né? Para quem chegou agora na live, o que aconteceu foi: o presidente da Coreia do Sul tentou dar um golpe às 11 horas da noite do dia 3, né? Porque aqui já é dia 4. O povo foi para as ruas, começou um protesto gigante. Os deputados foram para as ruas e aí fizeram uma votação no meio da madrugada da Coreia do Norte para acabar com a lei marcial, e o cara já revogou a lei marcial. Tipo, o golpe durou 5 horas, mais ou menos. E assim, não tem desculpa, né? O negócio é que o cara não tem poder, o cara é muito fraco lá dentro da Coreia do Norte, e ele tentou dar um golpe com a mesma desculpa assim, que vocês já ouviram falar em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Eu tento passar minhas leis, mas eu não consigo trabalhar porque não me deixam trabalhar, eu preciso dar um golpe para poder fazer. E aí, o golpe, a desculpa é quem? Os comunistas. Esses caras ficam votando contra as minhas leis porque eles são agentes da Coreia do Norte, sabe? Mesma coisa que a gente já ouviu no Brasil.
Mesma coisa que a gente já ouviu no Brasil em 1964, né? A gente tem que dar um golpe para não deixar os comunistas chegar. Então o cara falou, mesmo discursinho. A gente tem que dar um golpe aqui porque esses deputados são agentes da Coreia do Norte, sabe? Então, agora, como eu falei mais cedo, né? Agora a gente tem que esperar, né? A poeira baixar. Eu, assim, do alto do meu conhecimento de relações internacionais, eu acho que se esse presidente já era, né? Esse cara vai ter moral nenhuma. Mas é esperar os especialistas em Coreia do Sul chegar, né? Mesmo para poder dizer o que vai acontecer ou não. Agora a gente tem que só esperar um pouco.